Amas a outro, bem sei. E sabendo-o, maldigo a ventura espelhada em teu sorriso santo. Maldigo a dor infinda. A voz de timbre incomum e imponente ainda está presente no imaginário daqueles que puderam o acompanhar no rádio. Não só em Uberlândia, aqui em Minas, mas no Brasil o rádio ainda era o grande veículo de comunicação. E o Dantas, para a gente, era um ícone, aquele vozeirão, aquela inteligência, aquela facilidade que ele tinha de se comunicar, de escrever, de falar, de interpretar, de tudo. E o forte que o Dantas fazia na época, que todos gostavam, era uma crônica que ele fazia diariamente, chamada Eu Destaco Você. Ele pegava o nome de uma personalidade da cidade e região e fazia um programa todo acerca dessa pessoa, de tudo que ela estava fazendo ou teria feito pela cidade. A vida dele era essa, conversando com a gente, conversando com a família, em contato com os filhos, em contato com a esposa. Ele sempre pensava, e dali sempre saía as histórias e as crônicas, né? Que ele escrevia, poemas, até peça de teatro, saía da vida cotidiana. Toda esperança finda em minha alma irrequieta. Maldigo a maldição que em meus versos proclamo. Maldigo a minha voz que te confessa. Eu amo a dor que tu me impões porque me fez poeta. O seu texto conseguia combinar como poucos qualidade literária e clareza no seu entendimento. Ele começava a contar histórias e associava ao que estava acontecendo, associava a família, aquele momento, né? Ele associava os momentos, né? E de vez em quando a gente estava conversando e batendo um papo e ele estava escrevendo. Dantas sabia reconhecer talentos e, graças a ele, muitos começaram suas carreiras. Eu estava iniciando no rádio e não sabia ainda para que lado que eu ia, se ia ser disc jockey, se ia ser locutor esportivo, aquela coisa toda. E ele chegou e falou: menino, você vai trabalhar com jornalismo, você vai ser jornalista. Eu falei: mas como é que é isso? Ele falou: a vida vai te ensinar. E realmente... Eu havia me inscrito para um teste de garota propaganda da televisão. E quando cheguei lá, que eu entrei na sala, né, que me chamaram, era Dantas Ruas e Luiz Humberto Aspesi. O Dantas me deu um texto da extinta Irmãos Garcia, Casa e Loja Irmãos Garcia, para ler. Ele falou para mim: pode sentar ali num cantinho e dar uma lidinha e depois você vai ler para eu ouvir. Se eu ouvi da sala do lado, quando o Luiz Humberto falou assim: ela é muito nova, nós não podemos contratar gente tão jovem assim. Aí o Dantas disse assim: mas eu vi na ficha dela, ela tem pai, mãe, e se eles autorizarem, ela pode fazer sim os comerciais. Então, na realidade, foi o Dantas que me colocou dentro da televisão através desse teste. Alta noite, eu cismava a cabeceira do meu leito, quando de súbito e de leve senti bater-me no ombro uma mão ligeira e fria, mais fria do que a própria neve. Fazer televisão, ou melhor, criar a forma de se fazer televisão. A TV Triângulo tinha sido assim: vamos inaugurar ela amanhã. Vamos. E ele era o diretor. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma programação assim, assada. Ele em Belo Horizonte, São Paulo. Ele foi juntando tudo. E ele fez e começaram com um programa infantil, começaram com um programa sertanejo e a TV no ar. E ele falou: não, eu tenho uma novela que eu escrevi há muito tempo, era uma peça, né, uma novelinha, peça, nós vamos fazer ela. E juntou o pessoal e fazia. E aí teria que ser com ele e nos relatos dele o que aconteceu nessa peça, porque não era gravado, era ao vivo. E era cenário caindo e um correndo, ele passava um correndo e ele olhava assim, fazia parte, aquilo fazia parte da peça, que na verdade não fazia. Ele foi uma pessoa que já chegou em Uberlândia com uma experiência boa de televisão e no começo, realmente, se não houvesse pessoas do porte do Dantas Ruas, dificilmente a televisão poderia fazer alguma coisa no interior onde ninguém conhecia nada. Na época você fazia aprendendo e aprendia fazendo. E o Dantas foi um grande mestre nessa área, mais pela intuição.
que ele tinha, pela inteligência, pela clarividência que ele tinha desse trabalho de comunicação. Maldigo a maldição que em meus versos proclamo. Maldigo a minha voz que te confessa. Eu amo a dor que tu me impões porque me fez poeta. Os scripts dos programas radiofônicos, os roteiros de telenovela. Cada documento guarda as ideias, o pensamento e a criatividade do jornalista. Eu assistia aquela labuta do pessoal fazendo novela ao vivo. E o Dantas, ele escrevia, ele dirigia, ele interpretava aquela coisa toda. Ele era a turma falava na época que ele era uma usina para produzir. Ele gostava de pegar aquele pacote de cigarro, a embalagem principal, aquela grande. Aí o pessoal até já sabia que conhecia ele, né? Aí ele pegava, botava assim na mesa, a gente ia conversando, ele ia daqui a pouco ele falava assim, gente, peraí, escreve isso aí. Aí ele ia, ou eu fazia um poema, ou fazia uma crônica que ia ser lida às vezes no dia seguinte. São tantos os textos, os poemas, os roteiros, que o Arquivo Público Municipal acaba de finalizar o inventário com tudo que já foi produzido por Dantas Ruas. Nós estamos aqui no Arquivo Público Municipal, onde se encontra o acervo Dantas Ruas. Marluz, como que foi o processo de constituição desse acervo? Bom, esse acervo foi doado, para a Secretaria de Cultura, para o Arquivo Público, através da família de Dantas Ruas. E há quanto tempo vocês estão trabalhando nele? Bom, tem 2 anos assim, que a gente tem trabalhado assiduamente, porque são mais de 4.000 crônicas e foi lida e identificada cada crônica por assunto para facilitar a pesquisa. É uma documentação valiosíssima sobre a radiodifusão e a televisão em Uberlândia nos anos de 1960 e 1990. Então, são crônicas, scripts de televisão, novelas de rádio, entre outros. Como que é esse inventário, Marluz? Bom, o inventário é a descrição minuciosa de todos os documentos e foi publicado recentemente, está à disposição do pesquisador, que ele pode estar pesquisando por assunto, por data. Personagem que o filho Marcos Vinícius não só conhece bem, como compreende uma relação ainda que às vezes intensa em diferenças. A minha coisa prática é mais lógica, visual. Ele não, era sonho. E o garoto que saiu da Bahia fez das palavras, da voz, do pensamento, o seu canto e a sua liberdade. Uma noite eu ouço a Rádio Tupi, que estava aberto um concurso para locutores. Estávamos em março para abril. Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que era também emissora associada, emissora líder da cadeia associada, e que era a emissora que eu tinha um sonho danado de trabalhar. Desde que era Diários Associados. Diários Associados, era a emissora chamada emissora líder da Diários. Inclusive se anunciava a Rádio Tupi da seguinte maneira: PRG3, Tupi do Rio de Janeiro, emissora líder da cadeia associada, o Cacique